o Corinthians joga amanhã pela Copa Sul-Americana e Fábio Carille manteve o padrão de treinos fechados para a imprensa. Para com isso, Carille. O repórter Adriano Dolph esteve lá no CT Joaquim Grava e traz pra gente as informações do clube para essa partida. É isso mesmo, Michele. O técnico Fábio Carille fechou a última atividade na véspera do confronto, jogo de ida, oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Deportivo Lara, partida que acontece na Arena em Itaquera. Fábio Carille preferiu a privacidade e despistar a imprensa em relação à equipe que vai utilizar neste confronto, já que no domingo terá um importante clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Eu creio que a gente deve sair jogando com força máxima, dando importância para a competição, como eu disse. E é pensar jogo a jogo. Nós temos um jogo importante na quinta-feira, sei que domingo é um clássico, mas eu acho que o jogo de quinta-feira também é muito importante. Eu acho que a gente tem que pensar na vitória e a vitória vem sempre a gente pensando no 100%. Eu acho que o 100% é entrar com a equipe supostamente titular. Uma das principais preocupações do técnico é em relação aos 2 últimos jogos na Arena, já que a equipe não conseguiu marcar gols. São 180 minutos em que o sistema ofensivo não funcionou. Difícil não estar marcando dentro de casa, né? É difícil não estar marcando nas partidas, mas dentro de casa eu acho que é a nossa casa, a gente tem que mostrar a nossa força, e um time mostrando a sua força é marcando, é vencendo, e não aconteceu. O volante Júnior Urso também foi perguntado se a Copa Sul-Americana seria o caminho mais curto para conquistar uma vaga à Copa Libertadores no ano que vem e também em relação a títulos no ano de 2019. Eu vejo a competição da Copa do Brasil o caminho mais curto para se chegar onde a gente quer, que é ser campeão, é uma classificação para a Libertadores. Eu vejo como o caminho mais curto. A Sul-Americana eu vejo meio distante ainda, já que não começou nem as oitavas ainda. Mas, querendo ou não, se tratando de equipes que vamos enfrentar, acredito que seja também o caminho menos difícil. Bom, tá aí o Urso voltando, acho que é um jogador que Quando tem esses jogos assim, eu fico meio, sabe? Meu cabreiro, Flávio? Eu sou muito corintiano, você sabe disso. Claro, nós, né? Mas a gente vai, até por ser corintiano, pelo que já sofreu. A gente lembra de alguns times assim, meio laras que andaram, né? Batendo no Corinthians, torneio internacional e tal. Os caras acham que eu falo de gozação, mas não é. Imagina, é cuidado. garanto a vocês que não. Cuidado, sabe aquela coisa? Ele estava, inclusive... Não, agora eu vou te interromper. Durante o VT ele falava, estou extremamente preocupado. Isso, eu lembro das dores que eu senti. Entendeu? Então eu sei as dores. Tolima, né? Guarani do Paraguai. Sim. Não são poucas as decepções, as tristezas. Não creio que vamos ouvir tema de Lara aqui, mas, entendeu? A última vez foi fácil. E espero que assim seja novamente. Esse Deportivo Lara é uma babinha, vai. Flávio Prado à parte, eu sou obrigado a concordar com o Flávio, gente. Porque o Corinthians não está dando uma resposta dentro de campo. É verdade. Não é? O Deportivo Lara é ruim. É muito ruim. Danar, né? É muito. O time reserva do Atlético Paranaense também é um time muito limitado. O Corinthians teve sérias dificuldades. Venceu, é verdade. O Corinthians não tem dado resposta positiva, né? O Corinthians não tem dado com que a gente possa apostar fichas nele. Apesar de ser campeão paulista, a gente entende que o Carille está numa montagem de elenco, são 23. E ele falou uma coisa que eu concordo. Ele tem que ter um período para adaptar o time, até um novo jeito de jogar. Pode parecer detalhe, mas o detalhe é que fecha um time. E ele entende que durante a Copa América vai dar para ajeitar, né? Muito jogo seguido. E são 23 novos jogadores chegando no elenco, apesar do Carille conhecer a casa. Então, não é que a gente, vamos dar um desconto para o Carille. Isso é uma realidade. É uma realidade que tem que ser respeitada. É um sistema novo também, mudou. Sistema novo. Mas o Corinthians, em função desses lembretes do Flávio, de Tolima, Guarani, lá do Paraguai, o Corinthians tem uma dificuldade nesse O Corinthians tem que abrir o olho, porque assim, é um jogo complicado, porque você tem que fazer o resultado. Ou seja, toda a responsabilidade está em cima do Corinthians. Com todo respeito, eu vou fazer uma comparação bem respeitosa. Sim. Se eu jogar com o Desportivo Lara, você vai brigar com um bêbado. Tá naquele boteco. Tem muita gente que a gente em bar e tal. Um bêbado sem arma. Aparece um bebum. Bebum, tá. Aí o bebum começa a desacatar alguém. Aí um cara vai querer bater no bêbado. E apanha do bêbado. Aí ferrou, entendeu? Porque, se bater, bateu no bêbado. Se apanhou no bêbado. Como é que você bate em bêbado? Então, aí se apanha no bêbado, como é que você fica? E o jogo de amanhã ganha uma importância grande, Michele, Flávio,
porque o jogo da volta ele está comprometido já. O Corinthians está com o calendário extremamente apertado. O Corinthians tem clássico contra o São Paulo pelo Brasileiro no domingo. Depois, já na outra semana, ele dia tem... Dia 4, terça-feira, está no Rio contra o Flamengo. Isso, Flamengo. E depois, enfim, quando ele for para Venezuela, ele não está encontrando o voo fretado. É lógico, é Vai enxergável. ter que alugar um avião. E lá Ou é seja, enxergável. Aliás, não deveria ter esse jogo, gente. O Corinthians está se complicando É um absurdo demais, está tendo ter muita esse jogo dificuldade. na Venezuela. O Atlético passou pelo mesmo problema. Então o Corinthians tem que resolver o problema em casa, amanhã. Resolve o problema em casa amanhã. E depois deixa o pessoal da logística, manda lá um time reserva. Se for por jogo, por voo de carreira, não dá. São mais tem voos aí de 30 horas. Não dá. A gente tem a matéria do Deportivo Lara, a gente vai colocar e depois a gente continua conversando aqui, ó. Esse negócio de treino fechado parece que não é moda só por aqui, não. O Deportivo Lara já está em São Paulo para encarar o Coringão. Eles treinaram hoje, sabe aonde? Na academia de futebol. E adivinha só, nada de imagens. Mas pelo menos o técnico deu uma palavrinha com a imprensa. A reportagem do José Paes. Fragilidade. Essa palavrinha aí de só 5 sílabas define bem o Deportivo Lara, adversário do Corinthians amanhã pela Copa Sul-Americana. O time é venezuelano e tem sofrido bastante tanto dentro quanto fora de campo. O Lara terminou em 14º lugar no campeonato Apertura da Venezuela, tem 7 derrotas em 19 partidas no torneio e chegou a ficar 5 jogos sem uma mísera vitória sequer. O último resultado positivo dos caras foi contra o Trujillianos, lanterninha da competição. Es muy complicado, ¿no? Sabemos lo que es Corinthians, más acá en su casa, pero que nosotros con mucha fe, con mucho orden, trataremos de hacer un partido bien correcto. A crise política vivida pela Venezuela tem afetado bastante o Lara nesse ano. Só para você aí ter uma ideia, a equipe teve muitos problemas para chegar aqui em São Paulo e também foi assim quando eles pegaram o Cruzeiro na Libertadores desse ano. Entre conexões e voos, foram mais de 12 horas de viagem que os jogadores enfrentaram da Venezuela para cá para o jogo de amanhã. Mas se engana quem pensa que os caras estão reclamando. Nada disso. Reclamação passa longe do vocabulário deles. Ganar a Corinthians para nuestro estado, para nuestra institución, para Venezuela, siempre va a ser una alegría que hoy estamos tan necesitados de noticias importantes, de noticias alegres que de alguna manera puedan seguir motivando a todo un país. O Deportivo Lara foi eliminado ainda na fase de grupos da Libertadores desse ano, mas como ficou em terceiro da própria chave, garantiu uma vaguinha na Copa Sul-Americana. O problema é que os caras vão enfrentar o Corinthians, que tem um retrospecto para lá de positivo contra os times da Venezuela. São 8 jogos até aqui, com 7 vitórias para o Timão e um empatezinho. A nível de estadística, de retrospecto, siempre ha podido hacer partidos importantes contra los venezolanos, pero en algún momento se va la posibilidad que algún equipo venezolano le gane. Y luego veremos a ver dónde podemos apostar más o dónde menos. Ai, gente, eu posso falar uma coisa? Diga. Vai ser o jogo da vida deles. Vai ser difícil pro Corinthians, gente. Não vai ser babinha. E a apresentação do Zé Paes aí do Deportivo Lara só confirma o que o Flávio disse, é o Corinthians contra o bêbado. Então, o Deportivo, Mas o eles futebol, é um bêbado com todo que tá respeito, vindo com gana, com todo é um respeito. bêbado que não tá o reclamando, é um futebol bêbado da que quer dar Venezuela, uma o futebol em coisa geral da importante pro país. Venezuela, por incrível que pareça, com toda a crise que eles estão vivendo, ele melhorou bastante. Ele tem chegado perto de classificação para a Copa. Ele foi vice-campeão sub-19 recentemente, quando perdeu a seleção na Inglaterra. O trabalho do Dudamel está fazendo, está ecoando em todos os lugares, que é o técnico da seleção. O Lara tem uma estrutura legal. Eu vi o campinho do Lara, campinho, né? Em 3D, bacaninha e tal. Agora, é óbvio que as dificuldades são enormes, né? Está jogando contra uma potência. E outra coisa também, preciso reiterar a história que o Corinthians não tem tradição internacional, vocês viram aí os números. Contra times da Venezuela, 8 jogos, 7 vitórias. Tá impossível hoje, hein? Mas eu tô falando Ele tá sério. impossível. Chico Lang já tá ligando por aqui, Quando ó. você Calma, fala sério, os caras não... Pô, pelo amor de Deus. Chico já tá a Venezuela é um país estrangeiro. E aquela decisão da Conmebol de ontem, de time da Série B não poder disputar a Libertadores a partir de 2020. O que vocês acharam disso? Acho que eles têm alguma coisa contra o Vasco. O Flávio hoje... Gente, hoje, olha, eu vou falar pra você, hein? Já conhece, não é novidade, mas o Flávio hoje tá infernal.